Goiânia é um pedaço de modernidade cravada no sertão goiano. Capim em meio ao concreto crescendo desordenadamente por entre bairros e vilas, luz neon em contraste com o entardecer do interior de Goiás. Essa capital planejada se mistura com a própria história dos anos 30 da história desse estado. É sobre esse processo de construções e reconstruções da cidade e sua história que pretendemos nos debruçar nesse trabalho. A cidade nasceu para ser a capital. Sem infância histórica e adolescência interior, está madura demais para tão pouco tempo de criação. Nasce Najib Fayad Shaul, Goiânia, a capital do sertão. Artigo publicado no livro Goiânia em Mosaico. Visões sobre a capital do Cerrado. Vocês perceberam que o texto do professor Shaul, ele se inicia levantando uma questão fundamental para pensarmos Goiânia, que é: como pode ser compreendido a modernidade no sertão? Essa dicotomia, ela não é simples de ser pensada, não é simples de ser resolvida. E nós temos que pensá-la a partir de dois elementos fundamentais. Primeiro, o que é modernidade e o que é modernização? É fundamental sabermos diferenciar uma coisa da outra. Por quê? Porque modernidade é sobretudo um ethos, é um espírito do tempo, é um Zeitgeist, como dizem os alemães. É muitas vezes um projeto civilizacional, é um sentimento. Modernização não. Modernização é o avanço técnico imediato. Então, por exemplo, você pode ter acesso à comunicação por satélites, veículos automotores extremamente sofisticados. Você pode ter acesso a isso tudo e mesmo assim ter uma mentalidade tradicionalista e arcaica. Você vai ter acesso à modernização, mas o quanto você é moderno? Quanto de sentimento de modernidade você tem? É uma questão complexa. E sobretudo quando levamos, para um problema concreto, como foi a transferência da capital do estado de Goiás, nos anos 30. Para pensarmos isso de modo geral, assim, conceitualmente, eu recomendo este livro aqui, Modernismo, do Peter Gay. É um clássico, é um dos livros mais profundos para fazer essa discussão sobre modernismo, pós-modernismo, o que isso significa, pensando a partir de exemplos históricos e tudo mais. Agora, o nosso objeto aqui para pensarmos, tendo como base o texto do professor Shaul, é Goiânia. Então, como nós podemos começar a refletir sobre essa dicotomia que é muito própria da nossa região, que é muito própria da cidade de Goiânia, a nossa capital planejada. Não é incomum que isso gere brincadeiras. Por exemplo, quem nunca ouviu aquela história de que Goiânia é uma fazenda asfaltada? Perceba aí também esse jogo, é uma fazenda, porém está asfaltada. Ou seja, mesmo tendo esse acesso à modernidade do calçamento e tal, quer dizer, o quanto de sentimento moderno existe de fato ali? Muitas vezes tem a resposta, que é também igualmente cômica, aquela expressão, acho que muitos ouviram: nós fala errado porque nós quer, estudado nós é. Muitas vezes é na chave cômica que nós temos a resposta para algumas questões. Agora, essas questões não são simples, Por exemplo, vejam isso. É uma festa cívica ocorrendo na Praça Cívica. Muito moderna, não é isso? Veja as pessoas, a quantidade de pessoas presentes, quer dizer, toda a arquitetura moderna ali em volta, tudo mais. Agora, compare isso com isso. Bois passeando na Alameda dos Buritis em 1935. Vejam esse desenho que chama para o transporte rápido,
né? Urbanismo funcionalista, que nós já comentamos rapidamente, né? Agora, compare isso, que é uma visão da praça cívica, agora vazia, com isto, o acampamento dos operários que construíram Goiânia em 1935. Ou seja, não é simples pensarmos de que forma essa ideia de modernidade entrou em Goiânia. Este livro, Goiânia em Mosaico, Visões sobre a Capital do Cerrado, foi um livro que eu organizei juntamente com o professor Eliezer Cardoso de Oliveira. E a nossa ideia foi exatamente construir um mosaico sobre a cidade de Goiânia. Aqui nós temos, obviamente não tudo, mas um apanhado das discussões acadêmicas, conceituais, teóricas sobre a cidade de Goiânia. Por exemplo, qual a relação dos seus moradores com o aspecto religioso. Falamos sobre o catolicismo em Goiânia, o protestantismo, as religiões de matriz africana e a questão cultural, né? Quer dizer, Goiânia já foi chamada Seattle brasileira, ou seja, tem uma questão do rock muito forte, né? E também do hip hop, né? Como é possível pensar a relação hoje entre Goiânia e Campinas, que é a cidade que antecedeu Goiânia, né? E que até hoje, volta e meia, existe algum aspecto separatista circulando, né? Esse livro ele pretendeu fazer esse apanhado de discussões. E convidamos alguns autores para comentar sobre a questão da transferência da capital, da construção da cidade de Goiânia. Nesse sentido, eu acho que vale a pena aqui mostrar a foto da capa, né? Dá para ver aqui? É o dia da inauguração do busto do Pedro Ludovico, né? O arquiteto de Goiânia, né? Que foi tirada por um dos pioneiros da cidade, que é o Eduardo Belengian, que obviamente você já deve ter ouvido esse sobrenome e feito a relação aí. Sim, ele tem um parentesco, né? Ele é o avô do Eliezer Belengian. A lenda, o homem, o mito, nosso querido colega aqui do curso de Arquitetura e Urbanismo da UEG em Anápolis. Então, o avô dele ele foi um pioneiro de Goiânia e foi fotógrafo, então ele fotografou uma parte razoável ali dos eventos importantes e tudo mais. Esse aqui é um deles. E eu acho muito significativo porque vocês vão perceber que o busto do Pedro Ludovico ele está ainda tampado, né? Ou seja, como nós podemos interpretar isso? Será que é esse arquiteto que não está vendo ainda a obra que construiu, ou ele a construiu às cegas? Fique aberto para vocês pensarem. Agora, quando nós montamos este livro, nós convidamos, como comentei, historiadores, pesquisadores, arquitetos, urbanistas, geógrafos, para pensar sobre Goiânia, em todos os seus aspectos possíveis, né? E a questão da transferência da capital ficou por conta do professor Nachaú, por quê? Ele é uma figura importante na nossa reflexão histórica, faz parte da Academia Goiânia de Letras, teve uma trajetória muito importante como secretário estadual de Cultura. Então, quer dizer, boa parte das atividades culturais goianas que se destacaram, ele foi criador FICA, por exemplo, o Canto da Primavera, tudo mais. E ele tem essa trajetória de historiador. Então, por exemplo, ele escreveu esse livro, Coronelismo em Goiás. Um outro livro, esse aqui especificamente sobre a construção de Goiânia e a transferência da capital, né? A principal obra dele é essa daqui. Essa aqui é a nova edição, né? Edição muito bonita, que é Caminhos de Goiás, da construção da decadência aos limites da modernidade, que ele vai discutir exatamente o que nós estamos falando aqui, né? Como pensar essa modernidade goiana. Então,
dá para ver que estamos lidando aqui com uma autoridade nesse assunto. Então, o nosso foco de hoje vai ser esse texto que ele escreveu para o livro Goiânia em Mosaico. Vocês vão perceber que é um texto curto, então obviamente ele não pode abordar tudo, né? Então eventualmente vou fazer aqui uma ou outra relação, né? mais específica, e alguma dica talvez, né? Relacionando com outros tópicos, mas o nosso foco mesmo vai ser esse artigo. E depois vou desdobrar, né, o assunto, né, em outros momentos. Mas assim, o professor Nachau, ele é muito enfático em relacionar essa história da construção de Goiânia com a antiga capital, com a cidade de Goiás. É impossível separar, enquanto processo histórico para compreensão desse urbanismo de Goiás, uma coisa da outra. E é interessante pensarmos, né, isso em vários aspectos. Então, por exemplo, se vocês quiserem pensar nessa chave histórica, né, isso aqui não é o livro mais importante dele, né, mas a obra do professor Luiz Palacin é fundamental para discutir isso. Esse aqui é um livro de divulgação que ele fez juntamente com a professora Maria Augusta de Santana Moraes, né, que dá um apanhado geral sobre a história de Goiás, desde ali do período colonial, né, até mais recentemente. Para fazer uma discussão sobre a cidade de Goiás voltada para a questão da arquitetura, né, arquitetura da mineração, eu recomendo muito esse livro aqui, né, que é um livro pequenininho, assim, de fácil acesso, né, mas muito interessante, muito informativo, do Gustavo Neiva Coelho, que dá para fazer um apanhado dos elementos fundamentais, né, e que abre muito interesse para futuras referências e tudo mais. Agora, obviamente, quem quiser fazer uma ilustração literária, talvez a figura mais conhecida seja a nossa lendária Cora Coralina, né? Sempre é válido fazer uma leitura poética dos nossos problemas conceituais também. Agora, uma coisa que é fundamental pensarmos, o professor Nachau não toca exatamente nesse assunto aqui no artigo, mas a grande questão aqui é a seguinte: quando falamos da cidade de Goiás, antiga Vila Boa, nós estamos falando de uma cidade que surgiu a partir do ciclo do ouro, né? Então ela teve um crescimento espontâneo, né? Ela cresceu em volta ali das lavras, né? Foi a capital da província, depois transformada em estado de Goiás, e é claro, tinha suas características, né? E essas características foram fundamentalmente criticadas, né, durante, na verdade, até podemos falar até séculos, e que exatamente essas críticas, a salubridade, a questão de estar ali entranhada na Serra Dourada, de não ter uma possibilidade muito grande de crescimento, foi o que favoreceu, o que possibilitou o discurso político necessário para que o Pedro Ludovico, né, viabilizasse o projeto de transferência da capital. E o que nós temos aqui? É fundamental pensarmos que nós estamos saindo de um mito fundador, que é o da cidade de Goiás, para um outro mito fundador. O que nós temos no primeiro? Nós temos a figura do bandeirante, que, mal comparando, é mais ou menos equivalente àquela coisa do cowboy norte-americano, né? O homem de coragem que vai para o sertão, enfrenta os perigos e tudo mais, tal, e tem uma trajetória heróica, e chega no local e funda, né, o que seria o início de uma grande civilização. Obviamente isso é muito criticado hoje por conta da escravidão indígena, da exploração da questão do ouro enviado para Portugal, mas enquanto discurso, esse foi o elemento que se estabeleceu. Então, quando Pedro Ludovico propõe uma mudança de capital, o que ele está fazendo? Ele está substituindo essa visão idílica, né, do bandeirante, essa visão heróica do bandeirante, que é absolutamente criticável, por uma ideia sanitarista. Ou seja, a coragem bandeirante foi substituída pelo saber médico. É claro que não
despida de coragem, porque tudo isso veio imbuído também daquele momento histórico da Revolução de 30, em que o Pedro Ludovico participou ativamente, inclusive pegando em armas e tudo mais. Mas o primeiro elemento que nós temos que pensar é isso. De um lado você tem esse mito fundador do Bandeirante, que ele deve ser varrido e substituído pelo mito fundador moderno. Mas não necessariamente expulso, porque ele vai ser retrabalhado. Tanto é assim que pouco tempo depois vamos ter no centro ali da cidade uma estátua que homenageia exatamente esses mesmos bandeirantes. Tá? Então esse mito fundador ele acaba se reconstruindo também. Vamos falar sobre isso em um outro momento do nosso curso. Mas o professor Chaú, ele estabelece que essas ideias de mudança de capital não era algo que surgiu ali na Revolução de 30, não. Era algo que já estava circulando entre os intelectuais, entre os jornalistas, entre os pensadores, desde o século XVIII. E percorreu todo o século XIX como uma ideia possível. Tanto que se vocês observarem os documentos, vocês vão ver que já havia proposta de mudança da capital já na Constituição, no século... Constituição, no caso, da província, no século XIX. Ou seja, não era uma ideia nova. Só que ela só se tornou possível mediante um projeto político concreto que se estabeleceu ali nos anos 30. Ou seja, Goiânia só foi possível devido à parceria entre o Pedro Ludovico e Getúlio Vargas. Então nós podemos e devemos inserir a construção de Goiânia em um projeto de expansão desse pensamento moderno, desse pensamento do novo Brasil varguista para o sertão. E podemos chamar esse pensamento de marcha para o oeste. Podemos pensar que já houve uma marcha para o oeste ali no período bandeirantista. É claro que sim, só que essa está imbuída de outros valores, inclusive políticos, né? Então o elemento que cerca toda a discussão inicial é essa. Naquele momento, a situação política brasileira era bastante delicada, então Pedro Ludovico ele tinha necessidade de se projetar politicamente. E não foi algo que esteve, vamos dizer assim, que teve plena aceitação. Não, pelo contrário. Foi um projeto extremamente polêmico, porque nós estamos falando de toda uma população, a população da vila de Vila Boa, da cidade de Goiás, que se veria de um momento para outro despido do status de capital. Como resolver isso? Né? Aqui na página 12, o professor Chaú, ele recolhe um trecho da Informação Goiana de 32, que se diz o seguinte. Informação Goiana era uma revista de bastante importância na época. O assunto mais palpitante nesse momento em todo o estado é a mudança de sua capital, projetada pelo interventor, isso é importante, ele era o interventor, Pedro Ludovico, para outro local. No interior do estado reina um verdadeiro entusiasmo pela ideia, sendo que a maioria é pela transferência da sede do governo. Já na capital, entretanto, 2/3 são a favor, sendo a maioria contrária, composto de grandes proprietários, ou seja, que veria séculos e séculos ali de dominação política e pecuniária prejudicada por essa transferência. Que de fato aconteceu. Agora, a primeira vez que foi proposta publicamente foi no dia 4 de julho de 1932, na cidade de Bonfim, que é a atual cidade de Silvânia. Inicialmente se imaginava que a cidade de Goiânia, a nova capital, né, sem nome ainda, seria transferida para Bonfim. Por quê? Porque lá tinha água, lá tinha boa topografia, era bem mais plana do que a cidade de Goiás. Lá tinha um acesso fácil à estrada de ferro, que era o grande meio de transporte da época, né? E basta você ver qualquer faroeste, né, para vocês perceberem que quando se fala do trem de ferro, da ferrovia, é um sinônimo de modernidade. Isso aí é algo
evidente, né? Ou seja, aquela ideia da máquina de ferro, a máquina a vapor, né? A máquina rápida, né? A ideia de velocidade é muito importante para a modernidade, era o que daria o tom, né? O Pedro Ludovico ele usou como, vamos dizer assim, os grandes exemplos, duas mudanças de capital, ocorrida em Sergipe em 1855 e em Minas Gerais em 1897. Como vamos dizer assim, o que deve ser alcançado, ou seja, a modernização do Estado via essa transferência de capital, via essa mudança de ares, né, no aspecto político do Estado. E é claro que textos, né, de figuras fundamentais, importantes que passaram por Goiás, falando da decadência, falando da pobreza do Estado, foram largamente utilizados, né? Talvez o principal autor desses discursos foi o Couto Magalhães, que esteve em Goiás em 1863 e descreveu toda a situação muito pobre do Estado e tudo mais. O professor Chaú descreve isso e com muitos detalhes, né, neste livro aqui, né? No que nós estamos trabalhando, ele apenas cita muito de passagem, até por questão do tempo. Agora, no Caminhos de Goiás, não, em que ele vai até gestar a tese da economia de abastança, né, a ideia de que a economia que se fazia em Goiás era para sobrevivência e para necessidade imediata e tal. Não vamos entrar nisso agora porque realmente não temos tempo. Agora, é fundamental percebermos isso, que o Pedro Ludovico ele utilizou desses discursos que já eram correntes na sua época, né, para fazer a justificativa dessa transferência de capital. No discurso dele, a cidade de Goiás era um centro oligárquico, decadente e atrasado. Isso, obviamente, fez com que ele entrasse em conflito com essas oligarquias rurais que comandavam politicamente o Estado há várias décadas, né? Mas, naquela posição de interventor e aliado do projeto varguista, ele acabou se estabelecendo como vitorioso nessa discussão. Agora, como financiar um projeto desse? Nós estamos falando, né, da construção de uma cidade inteira. Pensem nisso. Não é uma coisa simples. Pensem. Como financiar isso? Duas opções fundamentais. Primeiro, a venda dos lotes para os primeiros moradores, né, que seriam os pioneiros da cidade, mas isso obviamente não era suficiente, né? Então o que você tinha que fazer? Você tinha que contar também com o apoio de empréstimos do governo federal. E é claro que tudo acabou sendo realizado, mas com muita dificuldade, sendo necessário fazer muitas adaptações, né? No projeto tal. Essa coisa de como foi estabelecido a arquitetura, né, e o urbanismo da cidade de Goiânia nós vamos discutir nas aulas seguintes. Mas essa adaptação do urbanismo modernista, da Art Deco, que foi o estilo escolhido para as obras, é fundamental ser compreendido. Não daria para se fazer com todo aquele esquema de gigantismo, né? Uma coisa gloriosa, tal. Era necessário adaptar. Trataremos disso posteriormente. Por dois motivos. O primeiro, pelos gastos, e segundo, pela própria questão da mão de obra, que veio basicamente do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas e da Bahia. Quer dizer, todos esses operários estavam trabalhando em um ritmo acelerado e nem sempre tinham as condições ideais para realizar os trabalhos, que foram originalmente pensados por um menino prodígio da arquitetura e urbanismo da época, né, que é o Atílio Correia Lima, que posteriormente ele foi substituído por questão de desentendimentos ali pelo Armando de Godoy. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles
depois. Eu recomendo muito esse livro aqui, que ele foi organizado pelo Gustavo Neiva Coelho, que nós já falamos sobre este livro dele, né? E pela professora Milena Dayala Valva, né? Que é um apanhado, né? De alguns documentos originais ali do início de Goiânia, ou seja, dá para se pensar muito, né, essa relação entre política, os projetos urbanísticos, as possibilidades reais de construção a partir deste livro. Ele tem os documentos e tem também uma parte teórica, né, que discute esses documentos. Então tem aqui o relatório apresentado ao Pelo do Vico, escrito pelo Armando Godoy. Tem um texto, né, pensando, refletindo sobre o que seria essa futura capital, escrito também pelo Armando Godoy. Tem um texto muito interessante, clássico, de leitura obrigatória, que é Goiânia, a nova capital de Goiás, feito pelo Atílio Corrêa Lima. Tem o plano e as obras de Goiânia pelo Abelardo Coimbra Bueno, que foi o empreiteiro, um dos empreiteiros que realizou a obra. Assim, é um livro, eu diria, fundamental. Agora, essa questão de você usar o discurso para justificar uma obra política foi usada pelo Ludovico no início da proposta, mas nunca deixou de existir. Nós vamos ver ao longo do nosso curso aqui também alguns outros exemplos, né, envolvendo fotografia, envolvendo a própria ideia, né, de como pensar o sentido simbólico dos atos cívicos e tal. Ou seja, essa contribuição por parte de intelectuais e de artistas para justificar esse discurso, né, necessário para a transferência. E qual que era a base dessa discussão? Era a ideia de que, de um lado, você tinha o Goiás urbano, representado por Goiânia, e do outro lado você tinha o Goiás rural, representado pela cidade de Goiás, antiga Vila Boa. Ou seja, a pergunta que se fazia para o goiano era: o que você quer? Você quer continuar com esse Goiás arcaico? Ou você quer dar o passo, mesmo que esse passo seja doloroso, inicialmente difícil e complexo, proposto pelo Ludovico? Aqui no artigo do professor Nachaú, ele recolhe um texto do Paulo Augusto de Figueiredo, publicado na Revista Oeste, que é também uma outra revista de muita importância na época. Veja como é tratada a questão de Goiânia aqui. Cito, Revista Oeste, 1983, quando foi publicado. Goiânia é como a própria expressão em termos urbanísticos do Brasil novo, do Brasil que se redescobriu, do Brasil unificado num só corpo e num só espírito, do Brasil que coordenou todas as nossas forças, orientando-as para fins altos e nobres, do Brasil que se ergue do berço esplêndido e começou já a cavalgada da glória. Goiânia é, assim, a espécie de cadinho em que se cosem e purificam os nossos vários caracteres. Veja esse discurso apologético, né? Ou seja, a questão era essa. Ou seja, você quer participar disso ou você quer manter todo aquele arcaísmo, né, que nós já conhecemos? Tem um detalhe muito interessante para pensar nesse problema todo, que é o seguinte: é a questão do batismo cultural de Goiânia. O que é isso? A pedra fundamental da cidade, ela foi lançada em 24 de outubro de 1933. Numa cerimônia muito interessante, ali, que eles pegaram aquelas caixas do tempo, que vocês devem conhecer, né? Aqui uma. Você pega a caixa e enche de coisa, né? Coloca isso aqui, coloca isso e tal. Você enche de questões, tal, de problemas e tudo mais, tal, de coisa da época, né, de cartinhas escritas por pessoas, né, que participaram do movimento, tal. Você pega e enterra. Uma das coisas que foi enterrada nessa caixa do tempo foi um exemplar de um poema épico que conta a história de Goiás, né, ali vista pelo prisma dos bandeirantes, que é o Goiânia.
que é um poema épico do Manuel Lopes de Carvalho Ramos, que é pai do Hugo de Carvalho Ramos, né, um dos nossos maiores escritores. Esse poema épico do Manuel Lopes de Carvalho Ramos, ele está ali não por acaso. Por quê? Pense só uma coisa, você está construindo uma cidade plantando sementes que são livros. O livro é uma semente. Você o enterra. Então, portanto, você quer que brote uma cidade moderna. E a cultura, a literatura, a arte é sempre um elemento de discurso fortíssimo para pensarmos essa questão da modernidade, do discurso moderno. O que é de mais moderno do que a valorização da arte, a valorização da cultura, a valorização do saber? E Pedro do Vico pensava nisso muito fortemente, né, em seu discurso. É por isso que ele não fez uma inauguração pura e simples, ele fez um batismo cultural no dia 5 de julho de 1942. Né? Ou seja, o que ele queria com isso? Ele queria, fundamentalmente, construir uma cidade de cultura. E é a partir desse prisma que nós vamos fazer o restante da nossa discussão. As próximas aulas. Vou colher algumas sementes ali do livro plantado.